muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Vivendo Bem no Canadá. Aqui você vai aprender a cada semana estratégias que irão ajudar você, imigrante brasileiro, a viver com muito mais qualidade no Canadá. Eu sou Joyce Moraes, brasileira, cidadã canadense e vivo aqui. Eu sou a Renata Nogueira, residente permanente, vivendo aqui no Canadá. Então, o tema do nosso podcast de hoje é como conseguir um bom emprego morando no Canadá. Então, Renata, para a gente começar o nosso podcast de hoje, fala para nós de uma visão geral. O que é para você ter um bom emprego no Canadá? Então, Joyce, para mim, ter um bom emprego no Canadá é você ter uma oportunidade na sua área de atuação e ganhando bem por isso, né? Então, quando a gente pensa no Canadá e pensa nas oportunidades que o mercado oferece, é um país que oferece oportunidades para todas as áreas. Então, isso é o que tem atraído milhões de imigrantes todos os anos para o Canadá, principalmente quando a gente pensa nos brasileiros. Então, você que é imigrante brasileiro e pensa que no período da pandemia o mercado não está bom, muito pelo contrário, o mercado canadense de empregos, se você pesquisar e se você olhar nos sites de emprego, enfim, o mercado não parou. As empresas continuam fazendo o processo de recrutamento e seleção, porém, muitas das oportunidades estão trabalhando no esquema de home office. Então, você é selecionado, porém, você vai trabalhar em casa, né? Então, eles colocam lá por um período indeterminado, você vai fazer esse trabalho de casa até que passe esse período da pandemia, né? Então, outras áreas também crescem no momento da crise, né? Crescem no momento da pandemia. A gente hoje, a área de saúde, para vocês terem ideia, o setor cresceu 25%, então 25% de aumento de empregados e 25% em relação ao aumento de salário também. Então a área de saúde, ela cresce cada vez mais, então já era uma área que o governo demandava bastante em termos de imigrante, né? Então, assim, toda a área de saúde, o Canadá sempre buscou muitos profissionais. E agora, mais do que nunca, essa área cresce muito no país. Uma outra área que cresce nesse momento da pandemia é a área de varejo essencial. Então, assim, toda essa parte de varejo que você vê que não parou com a pandemia, esse mercado só cresceu no Canadá. E com relação a recrutamento e seleção também. Então, se você observar nos grandes sites aqui de busca de emprego, você tem várias oportunidades de emprego, por exemplo, no Walmart. Então, assim, para todas as áreas, seja da parte administrativa, seja da parte de vendas, gerente de vendas. Então, o varejo essencial cresceu muito. E também as instituições financeiras, bancos, né? Os bancos também não pararam no momento de crise e também é um setor que cresce muito. Então, se você pensar que o setor cresceu 17%, né? Então, 17% desse setor também relatou que teve aumento de salário e teve aumento também no número de funcionários. Então, se você pensar no momento de crise, tem sempre uma área que cresce mais do que a outra. Mas o Canadá, enfim, é um país que oferece oportunidade para todas as áreas e o país não parou nesse sentido. Com certeza. A gente também precisa analisar também esse mercado de online, né, que veio crescendo muito e com isso gerando grandes empregos, né, Renata, para as pessoas em casa, trabalhar com o serviço de satisfação ao consumidor, né, e também as entregas, né, as entregas a gente vê que, assim, existe uma efetividade muito grande na área de entrega. Então a gente, nós mesmos, quando a gente faz alguma compra aqui,
A gente pensava que alguns mercados iriam parar com a pandemia, mas a gente consegue fazer compras e esperar no estacionamento dos estabelecimentos do varejo, e a gente recebe a mercadoria na mão e fazendo a compra pelo celular, né? E isso é fantástico. E em função disso houve um aumento de emprego também nessas grandes lojas de departamento, né, para que essas pessoas fornecessem esse serviço com qualidade para gente. Isso, para que suprisse isso, né? Então, assim, a loja, ela está vazia, mas o estacionamento está cheio. Então, assim, esse novo normal fez com que as empresas repensassem estratégias de vendas para passar esse momento da crise. Então, assim, são estratégias que a gente considera estratégias criativas para que o mercado não parasse. Exatamente. E isso torna um grande case de sucesso para essas empresas repensarem até novos modelos de entrega, novos modelos de vendas, né? Porque isso tem dado certo. E tiveram alguns mercados, alguns varejos aqui no Canadá que venderam muito mais no momento da pandemia. Então, assim, isso vai trazer para os empresários um novo modelo de negócio. Uhum. Então, Renata, pela sua experiência, você realmente acredita que é possível para um imigrante brasileiro conseguir um bom emprego no Canadá? Sim, é bom deixar claro, Joyce, a perspectiva do bom emprego e da qualidade de vida, né? Quando a gente pensa no bom emprego e qualidade de vida, é uma questão bem individual, depende da perspectiva de cada pessoa, né? Então, por exemplo, algumas pessoas vêm para o Canadá e buscam carreira em grandes empresas, em multinacionais. E outras pessoas entendem que o bom emprego é aquele que melhor te remunera. Então, isso é uma questão bem individual. Então, assim, a gente tem muitos imigrantes brasileiros que vivem aqui e que pensam em ganhar mais para, de repente, eu quero investir no Brasil, eu quero ter uma vida que eu nunca tive no Brasil por conta de questões salariais, eu não pude realizar meus sonhos. Então, isso é uma questão bem relativa, né? Uhum. Então, Renata, assim, especifica pra gente melhor, assim, essa questão do trabalho com plano de carreira e uma pessoa que quer ganhar melhor na sua área de atuação. Assim, especifica melhor, assim, dá um exemplo mais concreto pra gente entender. Sim, então, quando você vem do Brasil com boas perspectivas de carreira, de entrar numa grande empresa, numa multinacional, você se prepara para isso, né? Então, no seu planejamento, você já vem para o Canadá focado em entrar numa boa empresa, porque é o meu sonho de carreira, e assim, eu quero crescer no mercado canadense. Mas, por outro lado, esse imigrante que eu falo, que quer ganhar dinheiro e gosta do que faz também, independente da área, ele vem muito focado também no valor pago por hora. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, ser remunerado dependendo da hora paga por aquele serviço. Então, a gente vê um crescimento muito grande dos imigrantes na área de construção, por exemplo. Por quê? Porque a área de construção é uma área que paga muito bem por hora. Então, isso até brilha os olhos de quem está fora do Brasil, daqueles profissionais que trabalham na área de construção, porém não ganham o mesmo valor que ganham no Brasil. Assim, é bem notável isso quando a gente conversa com algumas pessoas e dizem, no Brasil eu não conseguia nem ter um carro. Uhum. Então, eu gosto da minha área de atuação, porque eu trabalho na área de construção, mas no Brasil eu não tinha oportunidade de ter uma casa, não tinha oportunidade de ter um carro, e isso atrai muito pessoas desse setor. Então, eu trabalho na construção no Brasil, não tenho nada, venho para o Canadá, trabalho na mesma área, e
tenho condição de mandar dinheiro para o Brasil, investir no Brasil, tenho condição de ter uma vida com qualidade de vida aqui no Canadá. Então, assim, é bem relativo e individual essa questão de perspectiva versus qualidade de vida. Eu posso alinhar minhas expectativas com relação à carreira, porém não ter qualidade de vida, ou eu posso vir no mesmo mercado que eu estava no Brasil, num nível diferente, até num nível, se a gente pensar no Brasil, eu quero carreira, a gente pensa logo no nível executivo, no nível tático, no nível estratégico, né? Então, é bem diferente, por exemplo, de quem trabalha na construção. Quem trabalha na construção, geralmente, são pessoas que no Brasil a gente trataria como um nível operacional. Então, se você pensa que você... o operacional eu não ganhava bem e eu não tinha qualidade de vida no Brasil, a pessoa desse mesmo setor operacional veio para o Canadá, trabalha, recebe muito bem pela hora trabalhada e ainda pode ter uma excelente qualidade de vida. Então, assim, aqui o mercado é diferente porque tanto no nível executivo, o estratégico, o tático e o operacional, todos esses níveis profissionais você consegue ganhar bem e você consegue ter qualidade de vida. Essa é a grande diferença do mercado canadense. Então, de acordo com o que você falou aqui agora, eu posso compreender que tudo vem da forma como eu administro o trabalho que eu executo. Certo? Exatamente. De acordo com o que você administra e de acordo com o alinhamento da sua expectativa e realidade, né? Versus realidade. Então, assim, a pessoa que vem com expectativa de crescer no Canadá e não se planeja para isso, quando eu falo de grandes empresas e de empresas multinacionais, essa pessoa, infelizmente, ela não vai conseguir um bom emprego no Canadá, né? Porém, a pessoa que trabalha no operacional e que gosta do que faz e que vem com a mesma expectativa em termos de força, né, braçal, em termos de trabalho, e que ele não tem diferença da mão de obra dele, ele vai ter uma diferença muito grande no salário. Então, vai trazer essa satisfação pessoal dele quando ele começar a ver que ele pode comprar as coisas, que ele pode ter uma casa, que ele pode ter um carro, que ele pode investir no Brasil, enfim. Depende muito da questão da expectativa e da visão que você tem, né? Das coisas que você quer. Então, por exemplo, você não consegue entrar no mercado de empresas multinacionais se você não se planejar antes para isso. E o outro lado, você também não consegue entrar no mercado da construção também se você não vir preparado para isso, né? E se preparar também, né, para isso, assim, no decorrer que você está ali, às vezes já começa a vir a insatisfação, né? Como, por exemplo, muitos brasileiros, eles vêm, conseguem emprego no Canadá, mas às vezes não é o que eles esperavam, né? Alguns dizem até subemprego. A gente vê que muitos brasileiros, eles se planejam para vir para multinacionais e grandes empresas e chega aqui e tudo muda, né? E começa na visão dele, ganhar pouco e não conseguir viver bem. Então, assim, por que ainda muitos imigrantes estão nessa situação, né? De subempregos e insatisfeitos com a vida que estão aqui? Então, Joyce, realmente existem muitos brasileiros, quando a gente pensa, muitos brasileiros trabalhando no subemprego e estão felizes com isso porque vieram com essa perspectiva, né? É bem importante a gente falar na questão da perspectiva, porque de repente trabalhavam no subemprego no Brasil e vieram para cá. A única diferença é que ele tem um emprego aqui, né? Quando a gente pensa em mercado. E muitos também têm esse nível de insatisfação porque vieram com uma grande expectativa e de repente o que sobrou para essa pessoa foi o subemprego. Por quê? Uma grande barreira que a gente vê hoje nesses imigrantes é o idioma. Então, assim,
Se você não se planeja, e a minha orientação você vem para o Canadá esperando um bom emprego, entrar numa multinacional, e você não se planeja para isso, você não juntou dinheiro para isso, você não se preparou para enfrentar um novo país, um novo mercado, você não vai conseguir, né? E por isso que muitos, eles permanecem no subemprego, né? Então, assim, para você procurar arrumar um emprego no Canadá, você precisa antes. O primeiro passo é investir no seu inglês, né? E o que a gente fala assim, eu preciso investir no meu inglês antes do embarque. Vamos acrescentar aí uma aspas que é investir no inglês ou no francês, né? Isso. A gente fala muito inglês porque o inglês é geral no Canadá, mas no entanto o francês também vai te abrir portas que o inglês apenas não abre, né? E outra coisa que é importante frisar, Renata, é também aquela pessoa que vem para estudar o inglês aqui, né? Limita um pouco ou aumenta o prazo, não é verdade? Para a pessoa conseguir um bom emprego, né? Isso, porque o que acontece, né? Primeiro muitas pessoas vêm do Brasil e falam assim, eu vou chegar no Canadá, eu vou pedir um visto de estudo com permissão de trabalho, então eu vou chegar no Canadá, eu vou começar a estudar e depois eu começo a trabalhar na minha área, né? Então o que acontece? Se você tem essa ideia, não, eu vou estudar para depois trabalhar, você precisa trazer um bom dinheiro, né, do Brasil. E às vezes esse investimento torna-se um investimento muito alto, porque você não tem um retorno imediato. Então você vem no Brasil, você investe muito alto num college, você investe muito alto em moradia, você investe muito alto em tudo para se manter, e o bom emprego você vai demorar para conseguir. Por quê? Porque você não tem o idioma fluente, né? Você não fala bem. Tem uma vantagem de quem faz o college, porque essa pessoa já vem com algum idioma, mas quando eu falo no tempo para você arrumar um emprego, praticamente é o mesmo, porque se você vem para estudar inglês, você vai precisar daquele tempo. Se você vem para um college, você vai precisar também daquele mesmo tempo para ir para um bom emprego. Então, assim, minha sugestão é que sempre quando você estiver vindo para o Canadá com esse planejamento, seja de college, seja do estudo do idioma, você tem que ter você tem que juntar dinheiro para no mínimo 6 meses, para que você consiga se manter. Então, muita gente sai do Brasil e fala assim, eu não vou sair com nada daqui. Então, o que é que vai acontecer com isso, né? Muitos só pagam o curso de inglês, muitos só pagam o college, e aí você vai dizer assim, eu vou dividir meu tempo entre estudar e trabalhar. O estudar e trabalhar, muitas vezes você não vai conseguir terminar os seus estudos, ou você não vai conseguir se dedicar da forma que você gostaria. Então você vai sair da sua escola, você vai para um emprego, você vai chegar cansado, você não vai estudar, você não vai entender como o mercado se comporta, você não vai estudar o mercado canadense. E isso, cada vez mais o tempo vai passando, e vem a questão da frustração. Porque você não atingiu o seu objetivo, né? Então você fala assim, Renata, as melhores oportunidades também são para as pessoas que têm o status legal no país, né? Não, simplesmente você que não tem o status legal no país, você pode começar a trabalhar essa questão do Canadá te enxergar, né? Você precisa mostrar ao país que sua atividade é importante. Então, eu posso fazer um trabalho, de repente um trabalho voluntário, que isso vai fortalecer o meu processo até de aplicação futuro num residente permanente. Então, assim, você pode fazer, buscar empregos que o Canadá enxergue
que é necessário para o país. E isso, a Joyce tem até algum exemplo a dar nisso, em termos de trabalho voluntário, enfim. Que a Joyce morou muito tempo aqui e viu algumas pessoas buscando esse tipo de trabalho para depois ser reconhecido num processo. É porque o que acontece? A vida da gente dá voltas o tempo todo, né? A gente às vezes faz um planejamento e a vida nos leva a um outro caminho. Então existem pessoas que vêm aqui para estudar com visto apenas de estudante. Isso não impede que você faça trabalho voluntário. Então não custa você chegar como estudante apenas sem work permit e você fazer trabalhos voluntários, né? Porque isso agrega experiência canadense ao seu currículo e futuramente, quando você resolver mudar o seu status para residente temporário, alguma coisa assim, você já tem a experiência canadense, né, inerente dentro do seu currículo. Então é muito importante. Eu estou com visto de estudante, eu não posso trabalhar. Realmente você não pode trabalhar remunerado, mas você pode trabalhar como voluntário. Isso não te impede em nada. E né? Você também pode ficar atento às oportunidades na sua área, né? Então, assim, áreas, por exemplo, que tem um sindicato forte e que esse sindicato oferece alguns cursos para você se profissionalizar. Então, o Canadá hoje tem várias áreas que tem um sindicato muito forte, né? Aqui. Então, isso é uma dica super importante, porque, assim, você tem que fortalecer cada vez mais a sua área de atuação, né? O fortalecer sua área de atuação vai te abrir, vai abrir um leque de oportunidades dentro do país, né? Então, você estar atento à sua área, fortalecendo suas habilidades, procurando cursos na sua área. Então, esse foco que você tem que ter. Então, por isso que muitos brasileiros estão no subemprego, também quando a gente fala de se planejar, de planejar a vida, enfim, quando a gente fala do planejamento, o planejamento não só para aqueles imigrantes que querem vir para o Canadá, né? De repente, se você está insatisfeito e você já está dentro do Canadá, por que não recomeçar? E já pegando gancho nisso aí que você está falando, o que você orienta para esses brasileiros, para o imigrante brasileiro que está vindo para cá? Né? O que você orienta para ele se organizar melhor, né? Já em cima disso tudo que você já falou, para que ele consiga um bom emprego? Então, né? Primeiro, né? Para que você consiga um bom emprego, você tem que investir no seu idioma, tá? Então, assim, é fundamental você que está saindo do país, você pensar que você pode ter muito trabalho se você não chegar com um bom idioma, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa coloca lá no currículo, eu tenho um básico de inglês, né? Então, sempre a gente pega muito currículo, assim, eu tenho um básico, eu tenho um intermediário. Então, assim, você que pensa em vir para o Canadá, pensa que você precisa ter, no mínimo, um intermediário para que você consiga chegar no avançado. Então, assim, tem uma grande vantagem quando a gente pensa no inglês, por exemplo, nos grandes centros, por exemplo, vamos dar o exemplo de Toronto, né? Eu estudei inglês em Toronto e uma das minhas professoras, ela sempre falava assim, olha, não precisa você ter o inglês perfeito para você ir para o mercado de trabalho. Porém, as pessoas têm que compreender o que você está falando e você tem que compreender bem o que elas falam. Na verdade é até bom falar isso, porque muitas pessoas questionam o que é um inglês fluente, né? O inglês fluente é aquele que você consegue expor suas ideias, a pessoa compreende a sua ideia e você também consegue compreender. Você entra num diálogo onde você é compreendido e consegue compreender. Não necessariamente você tem que falar um inglês assim, estruturalmente correto, né? É se fazer entender e ser entendido.
Isso, porque quando você pensa em Canadá, né, um país extremamente multicultural, um país que recebe milhões de imigrantes de todas de vários países, então a gente tem indianos, brasileiros, enfim. Quando a gente pensa nesse país, a gente sabe que vai trabalhar ao lado de um indiano, a gente sabe que vai trabalhar do lado de um chinês, e essas pessoas não têm realmente uma boa dicção. Então, na verdade, o ser entendido e se fazer entender é bem nessa linha, porque assim vai ter várias pessoas com a mesma dificuldade que você, Com né? certeza. Mas que se você estiver vindo com um nível de inglês bom, Você já está na frente, você já né? está na frente, Uhum. tá? E até para questões de você, não só de mercado, para sua vida mesmo. Você alugar um imóvel, você se desenrolar, né? Assim, no seu dia a dia, você fazer uma entrevista com uma imigração. Então, se você tiver o idioma, vai ser ok. Uma outra dica que eu sempre dou para quem está no Brasil ainda, você precisa conhecer o seu mercado de trabalho para que você consiga fazer a melhor escolha com relação à província. Ah, o meu mercado de trabalho é forte em Toronto, eu vou para Toronto. Ah, eu tenho mais oportunidades na província de Quebec. Então, eu vou morar em Montreal, né? Então, assim, por que eu tô falando nisso? Porque algumas profissões são bem fortes em algumas províncias. Por exemplo, a gente vê que Quebec, né, a província de Quebec, ela chama muitos profissionais da área de tecnologia da informação. Então, por que eu falo assim? É importante você conhecer o mercado canadense ainda no Brasil, para você entender onde sua área é mais forte. Isso não quer dizer que você vai ter vai ser mais competição para você. Muito pelo contrário. Onde sua área é mais forte, o Canadá vai estar de braços abertos para você, porque é o que eles mais buscam, né? Então, hoje, por exemplo, a área de tecnologia da informação, ela cresce muito em Quebec, né? E um pouco não, eu acho que tanto quanto Quebec em Ottawa, que já é em outra província de Ontário. Então, assim, você que está no Brasil, fica ligado como funciona a sua área de atuação aqui no Canadá. Fica de olho no mercado canadense. Outra dica é você que está procurando emprego e você vai para uma entrevista de trabalho, tanto aqui quanto fora do país. Você pode também, de repente, se você conseguir o visto, você fazer um processo seletivo, você ainda no Brasil. Sim. Então, o que acontece? Você pode se cadastrar nessas empresas. Lógico que essas empresas vão te perguntar se você tem Permissão para trabalhar. Se você tem essa permissão para trabalhar, a minha dica é, antes de qualquer entrevista, seja você que está no Brasil ou você aqui no Canadá, você precisa conhecer a empresa que você está fazendo essa entrevista, né? Como? Qual os concorrentes dessa empresa? Qual o segmento dessa empresa? Qual o faturamento dessa empresa, né? Como essa empresa ela se comporta dentro do mercado canadense? Então, assim, isso vai te deixar mais confortável no momento dessa entrevista, né? Isso eu falo tanto para quem está no Brasil como para quem está aqui, né? Você pode, inclusive, te deixar tão confortável que isso é um quebra-gelo na hora da entrevista. Então, você pode começar a conversar com o seu entrevistador. Ah, eu vi que aquele concorrente está vendendo mais o seu produto, mas qual é a estratégia que vocês estão utilizando para combater esse concorrente? Isso é um exemplo. Então, você, como é um expert na sua área, você pode dizer, eu tenho uma boa ideia e uma boa estratégia
que eu posso usar na tua empresa. Então, assim... E aqui também, né, Renata, só para complementar o que você está falando, é importante você ter um conhecimento das suas habilidades, não é verdade? O canadense, as empresas canadenses valorizam muito isso, não é verdade? Isso. Aqui, na verdade, eles, no Brasil, a gente utiliza muito o termo competência, né? Então, existem algumas formas e divisões que são diferentes aqui. Por exemplo, no Brasil... o mercado trabalha muito com competências técnicas ou competências de negócios e competências comportamentais, né? Então aqui no Canadá eles chamam de hard skills e soft skills. Os profissionais como é que eles avaliam isso, né? Hard skills são habilidades técnicas que você tem que estar dentro do seu currículo. São cursos, certificações, o próprio diploma, enfim, o que você traz ali de técnico, né? Que eles chamam de hard skills. E soft skills são aquelas competências que a gente chama no Brasil de comportamentais, que é você ter liderança, motivação, é você ter trabalho em equipe, comunicação. Então, é dessa forma que eles avaliam. Então, assim, para você que está no Brasil e que quer vir para cá, então, assim, pensa que suas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, elas são muito fortes. E que você pode fortalecer isso no Brasil, e estudando inglês para que você possa expor melhor e se expor melhor ao mercado. Porque assim, se você não tem o inglês, você não consegue transmitir a uma pessoa no momento de uma entrevista todas aquelas habilidades. Então, assim, por mais que você queira passar isso, por mais que você queira falar para aquela empresa que você pode ajudar essa empresa a crescer com as suas competências, habilidades e seus skills, isso vai ser muito difícil. Então, a gente sempre volta para o inglês, né? Você tem inglês, você não tem inglês. Então, a minha dica é essa, você conhecer o mercado onde você está, com você ter o inglês. E assim, por fim, eu também queria deixar por fim, assim, da questão de dica para brasileiro que quer vir, é o seguinte: hoje a gente tem várias redes de relacionamento que você pode criar o seu networking ainda no Brasil. Né? Então você pode começar a seguir profissionais da sua área, você de repente trocar ideias com esses profissionais. Por quê? Tem profissionais aqui no Canadá que são super curiosos de saber como você trabalha aí no Brasil. Né? Então assim, antes de vir para o Canadá, por que não estreitar essa relação com profissionais do mercado aqui? Né? É você de repente entrar numa ferramenta como o LinkedIn e você começa a adicionar aquelas pessoas que são estratégicas para você. Exatamente. Né? De repente você pode, hoje a gente tá num mercado tão virtual, marca um café virtual com essa pessoa, né? Estreita relações, começa a entender como essas pessoas trabalham aqui, o que o Canadá e o mercado exige desses profissionais, né? Então tudo isso você pode fazer antes de você vir para o Canadá. E aí você já chega muito mais preparado. Onde eu vou morar, com quem vou me relacionar, qual segmento eu vou procurar, né? Qual empresa eu quero trabalhar. E isso você pode fazer também do Brasil. Muito legal, né? Então, Renata, com base nessas orientações sobre emprego que você deu, você pode esclarecer para nós se essas orientações servem tanto para os brasileiros legalizados como os não legalizados no país? Sim, claro, Joyce. As pessoas precisam enxergar as oportunidades dentro da sua área de atuação. Né? O Canadá, e lembrar sempre que o Canadá é um país em crescimento.
né? E que precisa muito de você, imigrante, né? Foque no seu crescimento profissional e viva com qualidade de vida, que o país tem muito a oferecer para você. Com certeza, muito, muito massa, muito legal tudo isso. E aí, pra gente finalizar, né, como sempre, o nosso episódio de hoje, aquela dica, né, aquela dica ouro, né, aquela dica mais que especial para você, e a Renata vai deixar essa dica aqui agora. Então, para você ter sucesso, né, em outro país, eu creio muito na capacidade que você precisa de mergulhar na cultura do outro país e na capacidade de você enxergar o novo na sua vida, né? Então, assim, por que eu sempre falo na capacidade de enxergar o novo? Porque se você passa por uma avaliação de um entrevistador, de uma empresa no mercado, essa capacidade de você enxergar o novo é muito importante, porque você pode beneficiar com essa capacidade de mudança, de gestão da mudança, de você avaliar o novo para a sua vida. Isso pode beneficiar uma empresa, uma equipe, né? E isso essa questão de você gerenciar a mudança dentro de você pode ser uma forte aliada dentro de um processo seletivo, né? E como você lida com isso na sua vida, isso aí é como você lida também dentro do seu emprego, do seu trabalho, e isso é muito forte. Então, assim, até quando você passa por experiências e você passa isso dentro de um processo, pode ter certeza que isso é avaliado de forma bem positiva, né? Então, assim, procura sempre identificar o porquê da mudança antes de fazer a mudança, né? O que mais te motiva para mudar? O que é que não tá legal na sua vida pessoal? O que é que não tá legal na sua vida profissional, né? Qual a sua expectativa de vida ou profissional nos próximos 5 anos, né? Então faz essa reflexão. O que eu quero para minha vida nos próximos 5 anos? O que eu quero e onde eu quero estar nesses próximos 5 anos? Isso é bem legal. Então, assim, procura fazer o alinhamento de expectativas versus realidades antes do embarque, né? Então, assim, como é que... Aí você, de repente, pensa assim, Renata, é muito fácil falar isso, mas como eu vou saber da realidade se eu não vivi essa realidade, né? Então, procura conversar com pessoas que passaram pela mesma situação que você, né, e que moram hoje no Canadá. Procura entender um pouco da experiência dessas pessoas e alinhar com as suas expectativas, né? É importante no processo de tomada de decisão você primeiro fazer um processo de autoconhecimento e você está alinhado com você mesmo. Então você não pode esperar do outro, você não pode esperar do mercado aquilo que está desalinhado com você. Então essa é a minha dica, né? Então você, antes de tomar qualquer decisão, seja uma mudança de país, seja uma mudança do seu trabalho, você antes precisa fazer esse alinhamento, né, com o processo de mudança e com o que você quer. Então essa é a minha dica de hoje. Dica ouro, ó, nota 10. Então, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Vivendo Bem no Canadá. Na próxima semana teremos mais episódio com muito mais conteúdo de valor que irá ajudar você, imigrante brasileiro, a viver com muito mais qualidade no Canadá. Até lá! Até lá!